Agora, se você tiver escrevendo um texto para um trabalho, aí não. Né? Então, a gente tem que saber, né, em que momento utilizar certa língua, certa linguagem, né? E não cometer esse preconceito linguístico, porque às vezes a gente fica falando assim, fulano falou errado, fulano não sabe falar, a pessoa fica com vergonha, fica triste, e isso é desagradável, né? A gente não quer fazer ninguém ficar chateado, eu pelo menos não gosto. Muita gente fala assim comigo, eu não gosto nem de conversar perto de você não, porque eu tenho medo de falar errado. Eu falo, gente, eu não fico analisando o dia inteiro os outros não, pelo amor de Deus, né? Só se eu fosse doida, não tem como. Já recebi várias mensagens assim, pessoa, tô mandando um áudio que eu tenho medo de escrever errado. Pelo amor de Deus, gente. Né? Ninguém fica o dia inteiro analisando a escrita do outro, não. Pelo menos eu acho que não, né? Eu não fico. Tranquilo? Então vamos ver aqui os tipos, né, de variações linguísticas. A variação linguística, ela reúne, né, várias manifestações de um usuário, né, ou de usuários de uma mesma língua. E vai depender de situações para elas acontecerem. Vamos ver aqui, primeiro, olha, variação diatópica. Ela é chamada de diatópica ou regional, tá? Ou seja, é aquela variação que vai acontecer diferença, né, na fala ou na escrita da pessoa que mora em lugar diferente. Pode ser entre regiões de uma mesma nação, como uma pessoa que mora no Rio e mora em Goiás, ou em países, né, que compartilham a mesma língua, mas falam de um jeito diferente, como Brasil e Portugal. Aí vem aqui, né, falando que essas diferenças podem ser observadas no campo lexical, ou seja, no campo do vocabulário. Sempre que eu falo de léxico, eu estou falando de vocabulário. Por exemplo, apelido, estou falando aqui, ó, no Brasil, significa um nome informal conferido a alguém, enquanto em Portugal, o termo carrega o sentido de sobrenome. Ou seja, no Brasil, apelido é um nome que você dá a alguém, um nome informal. Já em Portugal, tem o sentido de sobrenome. Também temos aqui, né, falando que encontramos distinções sintáticas, como a posição dos pronomes, né, me, te, se, nos, vos, né, que em situações informais nós costumamos colocá-los antes do verbo, né, por exemplo, te amo, né. Já os portugueses costumam utilizá-lo depois do verbo, como por exemplo, amo-te, né. Também tem outros exemplos aqui, né, como contrastes fonéticos fonológicos, né, então tem a ver com som. Por exemplo, né, em Portugal, eles marcam bastante o L, né? Maria, pega o papel, eu não sei nem falar, papel, né? Eles seguram o L, por favor, né? Já aqui no Brasil, é diferente, né? A gente fala, Maria, pega o papel, né? É como se fosse um U em vez de um L. Certo? Todos estão acompanhando? Sim. Então tá. Também, né, há variações com palavras, né, no próprio Brasil. Por exemplo, na Bahia, menino, né? Professora, Oi? desculpa atrapalhar aqui, mas essa aula você vai gravar também? Então, eu falei aqui agora com o pessoal que eu não vou conseguir gravar essa aula por conta do computador que está travando. Ele travou aqui, eu custei para poder aceitar os outros. Professora, com licença, eu tô gravando a tela do celular, então eu posso upar no YouTube e disponibilizar o link. Tá, pode ser. Pode ser? Então tá bom então. Pode ser, não tem problema não. Obrigada, tá? Tá show. Bom, voltando aqui, né, um outro exemplo, na Bahia, fala-se menino. No Rio Grande do Sul, é guri, né? Então, tem o mesmo sentido, só que usa de forma diferente. Em cada lugar usa de um jeito, né? Também, por exemplo, né, no Sul eles falam muito tu,
né? Já Minas Gerais, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro até que fala bastante tu também, mas em Minas Gerais usa você, na verdade não, usa C, né? Enquanto no Rio de Janeiro, na cidade mesmo, usa tu. No Sul também usa tu, tá? E também temos, né, o R, a diferença aí no R, por exemplo, a pessoa usa porta, né? Ou porta. No Sul é porta. No interior de São Paulo é porta. Né? Então, eu uso um R meio caipira. Então, são diferenças, né? Ah, então quem fala porta está falando errado? Claro que não. Né? E quem fala porta está falando errado? Também não. Cada um vai falar de um jeito. Certo? Nós temos variantes. Depois temos aqui a variação diastrática. Ela é diastrática ou social. Ela decorre de diferenças socioculturais. Já, né, que o fato das pessoas terem ou não acesso a uma educação formal e aos bens culturais, né, como museus, cinema, literatura, shows, levam, né, essas pessoas a se expressarem de forma diferente, né? Por exemplo, os advogados, eles usam uma linguagem mais formal no exercício da profissão, porque eles tiveram todo um estudo, né, aprenderam palavras diferentes para poder se comunicar de uma forma mais sofisticada. Já outras pessoas, né, como por exemplo os empregados domésticos, utilizam estruturas mais coloquiais, né, mais do dia a dia, porque eles trabalham naquele meio ali e não exige que eles falem de outro modo. Depois temos aqui a variação diacrônica. A diacrônica, né, falou de crônica ali, tem a ver com o tempo, né? Então, ela também é chamada de variação histórica. Ela é resultado da passagem do tempo, já que a língua, né, ela vive mudando, a língua é viva. Então, algumas palavras que antes eram utilizadas, hoje em dia não são mais, né, foram esquecidas. E algumas palavras que nunca surgiram, né, passaram a aparecer agora e serem usadas o tempo todo, né? Também vem falando aqui da influência, né, norte-americana no Brasil, que a gente por isso utiliza muitos estrangeirismos, né, como brother, né, como liquidação também, né, não sei nem falar se é sale, sei lá. Então a gente utiliza muito essas palavras. Usa também, por exemplo, best friend, né, fala muito isso. E são estrangeirismos, né. Um exemplo também de variação diacrônica, a minha avó, ela tem mania de falar assim, Gabriela, espia só aquela pessoa ali. A palavra espia, né? Eu acho engraçado, porque ela não é uma palavra tão utilizada mais hoje em dia, né? Todo mundo fala, olha só, vê só, ninguém fala espia. Mas como ela já é uma pessoa mais velha, então ela acaba utilizando muito essa palavra, né? Porque é de costume dela, né? Um outro exemplo é a palavra vós-me-ser, né? Que primeiro era vossa mercê, depois virou vós-me-ser, depois virou você, e aqui em Miracema, Pado, região é C, né? Então as palavras vão sofrendo modificações ao longo do tempo. Tranquilo, gente? Sim. Depois temos aqui a variação diamésica, tá? Ela é que acontece entre a fala e a escrita, ou entre os gêneros textuais, ou seja, entre suportes de transmissão de uma informação, né? Por exemplo, o WhatsApp e a bula de remédio. Então, a distinção entre a fala e a escrita, ela não é parada, não é estática, né? Do jeito que a gente pode construir um texto escrito marcado por expressões orais. E vice-versa, né? Um texto falado pode ser marcado por expressões escritas. O que distingue, né, a fala e a escrita é a instantaneidade, né? Porque quando a gente fala, a gente acaba não pensando tanto. É mais imediato, né? Agora, quando a gente escreve, a gente fica
pensando qual palavra usar, né, qual expressão utilizar para ficar mais claro o texto. Tranquilo? Aí vem a perguntinha aqui, né? Qualquer dúvida, gente, vocês podem me interromper, tá? Fiquem à vontade. Se vocês levantarem a mão, alguém que tiver áudio fala assim, ó, fulano levantou a mão. Porque quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver vocês. Eu consigo ver a tela do Meet. Vem a perguntinha, ó. Por que existe a variação linguística? Elas existem, gente, em virtude da combinação entre fatores socioculturais. Ou seja, né, as relações estabelecidas em comunidades, né, e fatores sociocognitivos, ou seja, as configurações de nossos cérebros nos momentos em que a gente utiliza a língua, né, e influencia os outros indivíduos. Então, essas variações linguísticas existem porque as pessoas vivem em grupos, né, ninguém vive sozinho. Então, esses grupos vão criando palavras, vão usando mais algumas palavras, né, em detrimento de outras. Por exemplo, né, a palavra bobice. Né, aqui em Miracema, pelo menos, todo mundo utiliza essa palavra. Né? Lá no Rio de Janeiro, ninguém conhece a palavra bobice. Fala, o que é bobice? Aí falo, né, que é bobeira. Também vem falando aqui, né, que essas mudanças, elas pressupõem uma adesão coletiva. Porque essas novas formas linguísticas, né, só são incorporadas se elas forem compreendidas pela maioria dos falantes, né, e só se elas forem também aprovadas por eles. Um exemplo, né, que vem falando aqui do filme Meninas Malvadas, em que a personagem Gretchen tenta emplacar um novo bordão. Isso é tão barro. Porém, né, a colega Regina adverte. Fala assim, para de tentar fazer o barro acontecer, isso nunca vai pegar. Né? Ou seja, algumas expressões não são usadas, mas outras, né, que a gente até chama de bordões, acabam ficando na moda, né? Ou às vezes eu já escutei falar, como é que é? Vem com o pai. Né? A pessoa tem 10 anos, não tem nem filho, e fala, vem com o pai. Eu custei entender o que era, né? Porque são expressões que quem vai entender com mais facilidade são as pessoas que fazem parte daquele grupo, né? Os jovens, por exemplo. Com certeza entenderiam tranquilamente. Aí vem falando aqui dos fatores socioculturais. Desculpa, gente, tem um passarinho aqui que ele quer participar na aula. Os fatores socioculturais, eles são responsáveis pelas mudanças linguísticas, né? E também pela tentativa de mantê-las ali estáticas, né? Então, a gente tem as instituições sociais, como as escolas, né? A tradição literária, os gramáticos, os dicionaristas, as academias de letras, os meios de comunicação, o Estado com seus órgãos e entidades, e as diversas religiões, né, que se revestem da condição de defensores de uma língua intimamente conectada à cultura. O problema está exatamente aí, né, que a cultura ela é um produto das classes socioeconômicas privilegiadas, e isso acaba, né, reduzindo o círculo de pessoas que vão legitimar essas mudanças, né? Mas, em contrapartida, diversas origens geográficas, né, diversas etnias, posições hierárquicas, graus de escolarização, fazem com que essas variações apareçam, tanto na fala quanto na escrita. E cada uma aparece à sua maneira. Agora, falando aqui dos fatores sociocognitivos, vem falando que, no que diz respeito a eles, né, a economia linguística constitui um ponto crucial para compreender o porquê das variações. Fala que ela consiste em processos pautados em duas premissas: poupar a memória, diminuir o esforço ocasionado pelo funcionamento mental e tornar mais fácil o ato de exteriorização material da língua. E também potencializar as capacidades comunicativas, com base no preenchimento das falhas presentes na fala e na escrita. Então, a gente pode perceber que esses fatores, né, eles são um rearranjo, né, uma espécie de rearranjo, que tira alguns excessos do nosso idioma e também acrescenta outros elementos, né? E por isso que existem tantas estruturas, né, diferentes, tantas
expressões, tantos bordões, tantas palavras que assumem sentidos diferentes. Mas o que é interessante para a gente falar aqui? Um exemplo legal aqui, olha só. Quando fala aqui, ó, aqui embaixo. A cobra chegou. Não sei o que Daiane faz aqui. Cobra, né, gente? É um animal. Mas nesse caso aqui tá fazendo referência a quem? A pessoa. Uma pessoa, né? Daiane. Tá, mas tá se referindo a Daiane porque ela é magrinha e está rastejando no chão? É por isso que faz referência a ela como cobra? Porque ela é magrinha e rasteja? Não. É por quê, então? É porque ela é uma pessoa falsa. Exatamente. Né? Então tá querendo dizer aqui que essa menina aqui tem um comportamento tão traiçoeiro quanto do animal, né? E isso, né, essas expressões, esses novos usos, né, diferentes do que está ali no dicionário, é também o que mostra o quanto a língua, né, vai mudando, o quanto ela pode variar. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo legal aqui. Não, agora podemos ir para a importância da variação linguística, né? Por que é importante, gente, a gente perceber que existe essa variação, né? A sociolinguística, né, é uma parte da linguística que é responsável por estudar, né, a língua como uma forma de manifestação cultural e social de um povo. Então, ela considera que essas variações são importantes porque carregam a história de cada comunidade, né? Então, por exemplo, quando eu falo que Miracema usa a palavra bobice, é uma marca linguística de Miracema. Né? E tem várias outras palavras que agora não me recordo, né? Mas uma outra também que uma vez a menina falou comigo aqui foi diadema. Eu falei, gente, o que é diadema? Quando eu vim do Rio para cá, eu não sabia o que era. Eu nunca tinha escutado essa palavra. Aí eu descobri que é tipo tiara de cabelo, né? Então, são palavras comuns numa região, numa cidade, né? E que marcam também, né? Essa cidade. Então, essas diversidades, né? Elas constituem retratos dos modos de vida dos usuários da língua. Né? Em cidades do interior, às vezes o acesso à internet é um pouco mais restrito, né? Então, o que vai formando a variedade ali é o que o povo utiliza, né? O que o povo fala. Então, às vezes, uma pessoa de fora vai para uma cidade do interior, traz umas palavras diferentes, a pessoa mal consegue se comunicar. Não é verdade? Sim. Por exemplo, também, né? Um outro exemplo de palavra aqui. Vocês sabem o que é macaxeira? Quê? Macaxeira. Alguém já comeu? Não pesquisem no Google o que é. É mandioca na laranja? É mandioca. Mandioca? É mandioca. Lá no Nordeste é macaxeira, né? Aqui em Iracema é mandioca. No Rio de Janeiro é aipim. Tá vendo que é a mesma coisa, mas em cada lugar é falado de um jeito diferente? Professora, como assim não é a mesma coisa mandioca e aipim? Como assim não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Falei que é a mesma coisa, só que tem nomes diferentes. Não, sim, como assim é a mesma coisa? Não é coisa diferente, não tem certeza? Tem certeza? Bom, que eu saiba, Tu é já a mesma comeu? coisa. Não é possível, professora. Não é possível, como assim? Mandioca e aipim? Ô, Gabriel, eu Oi? já fiquei muito tempo pensando nisso, mas a resposta a conclusão que eu cheguei foi a seguinte, tipo, igual você pensa, por exemplo, em outro país, eles têm a língua deles, tá ligado? Eles têm, tipo, as palavras dele têm significados diferentes da nossa. É uma sociedade completamente diferente. Aí, quando eu era criança, eu deduzi que eles conheciam as coisas com palavras diferentes, entendeu? Uhum. Foi essa a conclusão que eu cheguei.
Sim. Gabriel, vai pedir um pão de sal lá na França pra você ver o que eu vou te falar. Oi? Vai pedir um pão de sal na França, por exemplo. Você vai pedir um pão de sal, eles não vão entender. Você tem que falar com um cacetinho que você quer. Não é não? É, exatamente. Porque em cada lugar tem um nome, né? Embora seja a mesma coisa. Igual mexerica. Aqui é mexerica. Né? Em outros lugares é mandioca. Desculpa que eu li aqui. É Bergamota. tangerina. Né? Embora fale que não é a mesma coisa, né? Mas Pior o pessoal do sul, tia, que chama esse negócio de bergamota. bergamota, é verdade. Bergamota ainda. Totalmente diferente, né? Uma outra coisa que eu já reparei em Miracema, não sei se ou aqui no interior, né? Vocês sabem o que é galinha da Angola? Sim, É aquela galinha Angola, tia. pintadinha, né? a gente chama de galinhola. Pois é, mas aqui fala galinhola, exatamente. Então, até um dia desse eu briguei com meu marido. Falei, não, é galinha da Angola. Galinhola é outra coisa. Ele, não, galinhola é a galinha. Eu falei, não é. Aí eu digitei no Google, que eu sou dessas, né? Gosto de provar o que eu tô falando. Aí eu vi aqui no Google que galinhola é uma ave menorzinha, bonitinha até, tem um bico grande. Depois vocês digitam aí no Google para vocês verem. Nesse caso, né, é um outro animal, só que aqui, galinhola é a galinha da Angola. Então, vários exemplos, né, que a gente vê. Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Tem algumas questões aqui que dá pra gente fazer rapidinho, né? O que vocês acham? Vamos? Pode ser? Então, deixa eu compartilhar aqui de novo. Como é que é? Conhece como que? Ah, jogou a galinha no quiabo, né? Ai, Deus. Eu aprendi a comer quiabo há pouco tempo, tá gostoso, né? Vamos fazer, deixa eu ver essa uma aqui. Aqui eu esqueci de destacar, mas aí eu vou destacando agora para vocês. Vamos tentar fazer um, pede para vocês dizerem o que cada termo sublinhado significa. Vamos lá na primeira, que eu tô grifando para vocês. Tentem fazer a primeira. Essa primeira aí, vamos fazer. Pode Juntos. falar ou espera mais? Ó, possivelmente não iremos à festa. Lá todos os convidados são patricinhos e mauricinhos. Isso quer dizer o quê? Que eles são burguês safado. São tudo playboy, safado, tia. Tudo de condomínio. Playboyzinhos, né? São snobs, né? São ricos. É isso aí, nunca foram criados na favela, nunca comeram leite com pera. Nem o Bruno foi. É, né? É eu que vou vender miçanguinha na praia. Eu vendo miçanga mesmo com muito orgulho. E a Se letra quiser B, comprar ó. R$20 o cordão, tô vendendo Nossa. pulseira também, tem gargantilha, tem tudo, professora. Ó, tem cordãozinho do Cala a Coca, boca, cordinha Gustavo. de Cala a pele. boca. Sem revolta, gente. Tô Olha, vendendo. Já fizemos nossa, a nossa como meu propaganda. pai é Gustavo. careta. Tamo bem. Não permitiu que eu assistisse aquele filme. O que isso quer dizer? O pai dela é Ele bravo. careta. Sem graça. Tem graça. Ele é chato. É, ou que ele é, assim, conservador, né? Sistemático. E a letra C. Os namoros resultantes da modernidade baseiam-se somente no ficar. O que eu, quando eu era novinha, falaram assim comigo, fulano tá ficando com outro. O que é isso, gente? Ah, vai estar Ficando junto, comigo, tia. não. Tá Eu junto. custei entender o que era, que eu era meio bobadinha, né, novinha. Aí eu falei, agora eu entendi, né? Ficar é o quê? Você ter compromisso com alguém? Não. Em tese, não, né?
Mas aí inventaram ficar sério, né? Que aí você tem compromisso, mas não tem. Aberto. Aí vem a outra, ó. E aí, mano? Estás a fim de encontrar com uma mina hoje? A parada vai bombar. O que é mina? Menino. Não, pra mim, Menina. Pulei o mano, né? E o É mano. mina de ouro, mina de ouro. mina pra mim é É aquele mina negócio que terrestre, cara. Pra mim. explode. Na pisa ali já era. Mina de ouro. E mano. Se vai bombar é mina. Se vai bombar é mina terrestre aí. Vai explodir, professor. É meio perigoso isso aí. Né? Não, Vai não, bombar, não. perigosa. O mano aí é o quê? É o irmão dele, gente. Não necessariamente, né? Às vezes, O mano é gente. Pode ser amigo, vai né? saber, tia. Vai que é o irmão dele. É, pode ser o irmão, mas pode ser um amigo, um companheiro, né? E o vai bombar aí quer dizer o quê? Que vai explodir? Isso, vai explodir. Não. Claro que não. Aqui tá querendo dizer que vai ser um sucesso, né? Que vai ser. Então vai Vai explodir, estourar, professor. professora. Vai estourar. Então, vai explodir. explodir, ué. De Vai qualquer estourar. jeito, vai explodir, ué. Tá vendo? Aí Ou de alegria, quebrou ou de qualquer alegria. argumento. Aí quebrou qualquer argumento, professor. Ah, vocês são muito bem-humorados. Aqui, ó, letra E agora. Aquela aula de matemática foi péssima. Não saquei nada daquilo que o professor falou. Nem eu, professora. Esse dia também não sei nada. Esse saquei quer dizer o quê? Entendeu? Não entendeu nada. Não entendeu, né? Não compreendeu nada. Ficou boiando totalmente. Eu só entendi que ele fez um gráfico lá que subia e descia, mais nada. Aí tem aqui alguns exercícios que vocês podem fazer também. E o gabarito no final, tá bom? Depois vocês grifem na folhinha de vocês esses termos aqui, porque na hora que eu copiei e colei, eu não grifei. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Professora, essa aula tem que gravar, não? Oi? Essa aula tem que ser gravada, não? Rapaz, falou com a voz de homem agora. Tem uma pessoa, eu não consegui colocar aqui, que esse computador tá uma benção, né? Só que não. Ih, Felipe, não anotei seu nome, hein? Peraí. Deixa eu anotar. Alguém falou que ia gravar o áudio, né? E ia salvar. Ia mandar o link, tá bom? Porque o computador tá um abençoado hoje. Ele não quer obedecer, não. Então, olha só. Combinando aqui, pra ninguém esquecer, semana que vem, na aula presencial, o que é pra levar? O livro. É merenda? Não? Dinheiro. Vai comprar cordão. 20 reais, professor. Ô, Gustavo, A princípio, o livro. Agora, se alguém quiser levar dinheiro pra comprar alguma coisa, aí já não é aí comigo. também. Ô, Gustavo, eu te ajudei a fazer a propaganda. Se você ganhar, conseguir vender o cordão 5 reais, é meu. Ô, professora, pode parar de gravar agora? Pode. Ah, sim, beleza. Sim. Tá? Então, semana que vem, todo mundo vai levar o livro. Tá? E o dinheiro.